Boa tarde, tudo bem? Quem fala aqui é o Rogério Silva, professor de matemática. Turma, hoje nós vamos começar uma série de vídeos, direcionados especificamente para o ensino fundamental, certo? Do sexto ao nono ano, tá? Então aqui eu vou começar com conteúdos muito básicos, as coisas que você não pode deixar de aprender nesse período de estudo, tá? Até porque na sua escola você vai ter aulas relativas a isso, mas não pode esquecer que os assuntos que eu estou aqui tratando são assuntos que são para ser fixados na sua mente durante todo o ensino fundamental, porque vai servir muito para o ensino médio e para toda a sua vida, ok? Então aqui nós vamos começar um conteúdo muito básico em relação aos números, né? Nós sabemos que o nosso sistema de numeração é o sistema decimal, né? Tá? E esse sistema, gente, ele foi descoberto há milhares de anos atrás, tá ok? Mas isso não interessa, a história da matemática não é aqui o foco é saber como é que funciona esse sistema de base 10. Por que base 10? Porque ele tem 10 algarismos, não é isso? Do 0 ao 9. E com esses 10 algarismos eu posso formar qualquer numeração, tá? Agora, às vezes nós temos dificuldade em ler o número. Quando é um número pequeno, você consegue ler facilmente, mas quando o número é muito extenso, grande, às vezes o aluno tem dificuldade, tá? Então nós vamos aqui ver o método que foi criado para a gente entender e formar qualquer numeração e ter a capacidade de ler e escrever, tá bom? Beleza, então vamos aqui para o quadro branco, né? Olha só, gente, então esse sistema de numeração decimal porque tem 10 unidades, né? Ok? E com essas 10 unidades eu faço qualquer número. Muito bem. Então, se eu tivesse esse número aqui, vou até tirar esses pontos aqui para você, ficar um pouco assim pensativo, né? Olha aí, se eu tivesse esse número aqui bem grande e você fosse ter que dar um resultado, qual é o número que formou, né? Então, como é que você faria? Primeiro, você iria lembrar do método que foi dividido, que foi organizado esse sistema. Então, olha só esse quadrozinho aqui, esse quadrozinho aqui, ó, né? Essa tabelinha aí. Então, esse quadro aqui está dividido, o sistema foi dividido em classes, né? E em ordens, ok? Então, a primeira classe que se forma é a classe das unidades, depois a classe do milhar, depois a classe do milhão, bilhão, trilhão, e assim vai sucessivamente para o infinito. Mas, se você entender, pelo menos até aqui, você vai entender e formar qualquer número, ok? Então, veja só. Essas classes, elas estão divididas em ordem. Para cada ordem, eu tenho 3 algarismos, que é unidade, dezenas e centenas. Então, para cada 10 que ele vai formando, ele vai passando para outro. É por isso que o sistema é na base 10. Ok? Aqui também no milhar, também tem a mesma ordem, a unidade, dezena e centena. Só que aqui no caso, a gente vai ler como? Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui também continua a mesma ordem, unidade, dezena e centena. Só que aqui, essa unidade é a unidade de milhão, né? Dezena de milhão e centena de milhão. Aqui também a mesma ordem, unidade, dezena e centena. Só que essa unidade é a unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Se aqui continuasse, seria trilhão, unidade de trilhão e assim sucessivamente, ok? Então, eu coloquei aqui esse número aqui. Como é que você seria capaz de ler qual é esse número se você fosse ter que formar um número com esses algarismos? Então, a primeira coisa que você deve fazer é dividir ele nas classes, né? Então, ó, para cada classe eu tenho que ter o quê? 3 números, não é isso? Eu tenho que ter unidade, dezena e centena. Embora que às vezes pode ser que não tenha, mas você tem, quando não tem, você coloca um 0, né? Beleza? Então aqui, ó. Aqui eu poderia começar da esquerda para a direita para fazer essa formação. Então aqui teria uma vírgula, mas não é obrigado você colocar não. Só entendendo que no final de qualquer número, se não tiver, lá tem a vírgula, ok? Então você vai contar 3 algarismos, 1, 2, 3, colocar um ponto. 1, 2, 3, colocar um ponto. 1, 2, 3, colocar um ponto. Como aqui é o começo, você não vai continuar mais, você parou. Então agora você tem a capacidade de ler esse número. Olha só como é simples agora. Se você tem aqui bilhão, milhão, milhar e unidades, então você vai começar a leitura da direita para a esquerda. Então se aqui é bilhão, então todos esses 3 aqui vai simbolizar bilhão.
Então como é que você vai ler? Ó? 578 bilhões, no plural, 901 milhões, 234 milhares e 160 unidades. Beleza? Então fica muito fácil. Todo número que você pegar, você divide e você vai saber ler e escrever. Tá ok? Então é muito simples isso aí. Então a aula de hoje foi só sobre isso. Se você fixar bem isso aí, aprender a dividir qualquer número em classe, em ordem, você vai saber ler qualquer número. Ok? Por hoje é só, até a próxima aula. Minhas aulas serão assim, rapidinhas, para